Aleluia. Podem se sentar. Glória a Deus. Estava com saudade. Fazia tempo, né? 3 meses já. Tivemos um fim do ano meio conturbadinho, né? Mas glória a Deus. Final do ano a gente teve Covid, seguido de influenza, misericórdia. Mas Deus é bom o tempo todo. E Ele é o Deus da cura, né? Que nos mantém de pé, firmes, sempre com o coração grato ao Senhor. Amém? Esse tema, né, desse mês, um ano guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, né? Todo começo de ano a gente começa com expectativas, planos, metas, né? Todos nós começamos sempre colocando ali. Tem gente que faz listinha, tem gente que faz só na mente, né? Ah, esse ano eu quero isso, esse ano eu quero aquilo. Mas que a nossa expectativa desse ano, principalmente, seja ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Porque assim, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos vão estar alinhados com Ele, com o propósito dEle, né? Então, que o nosso objetivo principal nesse ano não seja só, não estou falando que não precisa, mas, ser promovido no meu emprego, comprar um carro, uma casa própria, enfim. Que nosso principal, lá no topinho da nossa lista, esteja ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Ter, né, o melhor amigo ali andando com a gente, nos aconselhando nas nossas decisões. É isso que é o mais importante. E é isso que eu vou falar aqui com os irmãos. Amém? Até porque a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que muitas pessoas falavam isso e eu ficava, nossa, como pode a pessoa pensar assim? Mas virou só um dia, né? Só começou mais um ano. Mas é uma nova oportunidade da gente, todos os dias, né? Nós temos uma nova oportunidade para crescer, para ter mais intimidade, buscar mais, ler mais a Bíblia. E a gente, né, às vezes antes, eu lembro quando eu era mais nova que eu ficava colocando muita expectativa. Esse ano não deu, chegava novembro, não deu tempo, não fiz o que eu queria fazer. Mas ano que vem eu começo a dieta, eu vou atrás do que eu preciso ir, a mudança que eu preciso fazer na minha vida. Mas essa mudança ela tem que ser diária e contínua. Todos os dias nós precisamos permanecer firmes no propósito. Amém? Aqui, Paulo diz em Romanos 8,14, vamos ler, que é o versículo tema. Obrigada, irmão, veio na hora certa. Com a garganta meio ruim. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Amém? Então aqui está associada a filiação, está associada, é condicional, né? Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. E a gente entende nesse versículo que ser filho de Deus não é apenas declarar, né? Eu sou filho de Deus. E sim, ser conduzido, direcionado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra no grego que eu fui buscar, o significado do guiar ou guiado, significa liderar, mostrar o caminho, conduzir ou instruir. Então aqui a primeira parte, né, assim, do versículo já diz tudo que um pai faz, não é? Um pai, ele lidera a sua casa, ele mostra o caminho para o filho, ele conduz e instrui. Exatamente assim, é exatamente isso que o Espírito Santo Ele quer fazer conosco todos os dias. E aí a gente entra no primeiro tópico, que é o Espírito confirma a nossa identidade de filhos. Amém? O próximo versículo, que é o 15 e o 16, diz assim: o Espírito que vocês receberam não os torna escravos para novamente temerem, mas os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Que lindo, né? Nós muitas vezes nos colocamos na condição ainda de escravos, porque a gente tem medo, a gente não confia, a gente faz as coisas do nosso jeito, mas aqui diz que quando a gente recebe o Espírito Santo, nós somos adotados. Quando a gente aceita Jesus, nós somos adotados. E aí nós recebemos o direito de clamar Abba, Pai, que nós nos tornamos filhos.
Amém? Mas aqui, Paulo, voltando no 14 de novo, ele tem uma condição para que a gente seja filho, que é ser guiado pelo Espírito Santo, né? Por quê? Uma vez que a gente aceita Jesus, nós nos tornamos filhos. Mas para que a gente permaneça, né, para que a gente fique firme no caminho do Senhor, que a gente consiga chegar lá no final da corrida, a gente tem que permitir ser guiado. Não existe uma coisa separada da outra. Não tem como a gente dizer que é filho se a gente faz as coisas do nosso jeito. Eu costumo muito comparar, porque sempre que a gente fala de Deus Pai, eu comparo com o Pai terrestre. E o filho, e eu me vejo na condição dos meus filhos, porque às vezes a gente se comporta, vamos falar a verdade, como crianças, né? Às vezes a gente faz birra, a gente quer as coisas do nosso jeito. E aí eu lembro que eu sei o porquê que eu não faço do jeito que eles querem, e sim do jeito que a gente sabe que é melhor, né? Como pais. Da mesma forma, quando nós nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo, nós, como filhos, né, nós vamos aprendendo, né, a caminhar, o que nós devemos fazer. Temos discernimento, nós vamos aprendendo, né, a conduta que nós devemos ter. Quando a gente permite que o Espírito Santo nos guie em tudo o que a gente fizer, né, a gente vai vivendo, experimentando a parte boa também, né, de ser filho. Quando nós permitimos que o Espírito Santo lidere as nossas vidas, porque vamos lembrar lá do significado, liderar, mostrar o caminho, conduzir e instruir. Quando a gente permite que ele lidere as nossas decisões, que ele conduza os nossos passos, quando a gente permite que ele instrua a gente em qualquer decisão que a gente for tomar, a gente vai aprendendo a sermos filhos que agradam o Senhor, amém? E aí a gente tem que permitir que Ele direcione as nossas decisões. Então, o começo de ano, né, o tema desse ano é um ano guiado pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente vai tomar decisões que a gente não queria, ou deixar de tomar decisões, porque nós estamos sendo guiados pelo nosso Pai, que sabe o que é melhor para nós. A gente tem que permitir que Ele corrija os nossos caminhos. Porque a gente muitas vezes acha que está certo, né? Aí vem mais uma vez. Aí eu acho que já entra mais na parte da adolescência, ali, pré-adolescência, que eu estou quase lá. Aqui. Não é fácil não, viu, gente? Agora eu entendo minha mãe. Ai, meu Deus. A gente tem que permitir que o Senhor nos corrija. Porque às vezes a gente está agindo igualzinho. A gente está, não, Senhor, não, eu quero isso, eu vou conseguir. Não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Deus está lá, não, você é teimoso, hein? Poxa vida. E a gente tem que permitir que o Senhor corrija os nossos caminhos. E até mesmo que Ele interrompa os nossos planos, se necessário. Que Ele confirme os propósitos nos nossos corações. Amém? Ser filho não é apenas crer, e sim ser guiado. Amém? Então, muita gente diz assim, todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus, eu creio em Deus, então eu sou filho. Não, nós temos que nos permitir ser guiados, como os filhos de verdade mesmo, né? Permite que o Pai seja guiado. A gente aprende muito na Bíblia que a fé, ela produz dependência. E aí, ainda falando de filho, a gente sempre vê aquele exemplo, né, do filho que está com o pai. Agora o Joaquim já está maiorzinho, está mais assim, né? Mas ele vai, confia. Se o pai estiver embaixo e falar, vem filho, pula, ele vai pensar, meu pai vai me segurar. Se estiver numa piscina, eu vou pular, que meu pai está ali, ele vai me segurar. E isso é depender de Deus, é a gente confiar em Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós, como um pai verdadeiro. Porque Deus, Ele não é um pai qualquer, Ele não é um pai ausente. Muitas vezes é difícil para algumas pessoas comparar a figura paterna de Deus, porque não teve uma figura paterna em casa, né? Ou não tem uma referência de pai. Mas Deus, Ele é um pai que não nos abandona. Ele é um pai presente. Só que muitas vezes, quem se torna ausente somos nós. Eu, desde pequenininha, ouvia muito as pessoas ministrando, né? Muita gente falava assim, Deus está de braços abertos. É a gente que não vai até Ele. Isso é a mais pura verdade. O Senhor, Ele está pronto para nos dar uma vida extraordinária, conduzida, guiada por Ele, em todos os passos que a gente toma. Só que muitas vezes a gente
é que está ausente. Porque nós precisamos manter esse relacionamento. E Deus, Ele não é ausente, Ele é presente. Ele está conosco, Ele está ali chamando a gente. Vem cá, filho, o meu caminho é melhor, é mais alto que os seus. Meus planos são melhores que os seus. Se você está sonhando isso aqui, eu tenho isso aqui preparado para você. E nós precisamos permitir que o Senhor seja o nosso Pai. E a gente haja como filhos obedientes, guiados pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele é a pessoa da Trindade que se relaciona com a gente, que mora dentro de nós. E nós precisamos dar ouvidos à voz. Muitas vezes nós temos impulsos, nós ouvimos, mas a gente fica na dúvida. E como que a gente faz para ouvir a voz do Espírito Santo? A gente já ministrou isso em outros meses atrás. A gente precisa ter um relacionamento, manter um relacionamento, para que a gente possa ser conduzido por essa voz. Não só ouvir, mas caminhar ouvindo na direção que essa voz vai falando. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é a gente silenciar todos os barulhos e ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Para isso, nós precisamos conhecer, precisamos ler a palavra, buscar ter intimidade, aprofundar o nosso relacionamento, para que a gente possa ouvir esse direcionamento do Senhor, se aproximar do nosso Pai, que muitas vezes é a gente que está distante. E para isso a gente precisa estar bem pertinho ali, ó, lado a lado, para que a gente possa entender os planos dele, ouvir e ser direcionado por ele. Amém? Em João 16:13, né, diz assim: quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Isso é Jesus que falou. Então, nós já aprendemos também, há uns meses atrás, sobre a verdade, que a gente sabe que a verdade é Cristo, né? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é nesse caminho que o Espírito Santo ele quer nos guiar. No caminho da verdade, que é quem? Cristo. Amém? Então, se eu entrego a minha vida a Jesus, eu tenho que permitir ser guiado por Ele, pelo Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo. De nada adianta a gente vir nos cultos ao domingo, não adianta nada a gente aceitar Jesus, a gente ouvir louvor na nossa casa, sabe, ler ali uma coisa ou outra, ou orar, fazer aquela oração religiosa todos os dias, todas as noites. De nada adianta se a gente não tem um relacionamento com o Espírito Santo, porque isso acaba se tornando religiosidade, e não é o que o Senhor procura em nós. O Senhor, Ele procura filhos. Nós não somos mais escravos. Nós não precisamos mais fazer nada por obrigação, porque nós não somos obrigados. Nós somos livres. Mas nós o amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos resgatou da morte. É só a gente parar um pouquinho para lembrar da onde Deus te tirou. Da onde o Senhor te tirou? Eu sei de onde Ele me tirou. E a gente tem que se lembrar disso, amém? E lembrar que nós somos filhos, cordeiros com Cristo, amém? Então nós temos que tomar pegar para nós e reconhecer a identidade de filhos amados. E que quando o Senhor lhe dizer um não, a gente não bater perna, a gente não fazer birra, a gente entender, aceitar. O nosso Pai está cuidando. Porque eu sei que quando eu falo não, quando o Alan fala não, o não dele dói mais que o meu, eu acho. O não do pai dói mais que o da mãe. Quando o Alan fala não, que é um não firme de pai, eu sei que dói, mas eu sei que é porque eles não sabem hoje, no futuro eles vão saber, que é porque eles sabem o que é melhor. Amém? Então, se for necessário ouvir não do nosso Pai, a gente vai ouvir, vai falar amém, Senhor. Esse ano eu quero ser direcionada pelo Senhor. Pode me corrigir, me ensinar, mas que o nosso principal foco seja ser guiado pelo Senhor. Amém? Quando a gente dá espaço para o Espírito Santo nos guiar, Ele nos transforma profundamente no nosso interior. Amém? Quando a gente vai experimentando o sobrenatural do Senhor, a profundidade do relacionamento com o Senhor, os nossos propósitos vão se alinhando, o nosso e o dele. Amém? Como que eu sei qual é a vontade do Senhor? Mais uma vez, busca intensa, relacionamento profundo. Busca. Todos os dias, a gente tem que buscar intensamente o Senhor, um relacionamento com o Senhor. Um relacionamento, ele não é de 2 horas, uma conversinha de 5 minutos,
um culto de 2 horas. Isso não é um relacionamento. O relacionamento é uma busca diária, contínua. Amém? Então, nós precisamos buscar o Senhor para que a gente possa estar com os propósitos alinhados. Para que nesse ano, todos aqueles planos que a gente fez da lista estejam alinhados com a vontade do Senhor. A gente precisa ter um relacionamento, entender. Porque quando a gente vai conhecendo o Senhor, a gente vai entendendo aonde é para a gente estar. Em qual mesa a gente tem que sentar, qual mesa a gente tem que se retirar. Em qual roda de conversa a gente tem que estar, em qual a gente tem que sair, em qual lugar a gente tem que estar, o que a gente tem que fazer. Quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente vai ficando parecido com Ele. E aí a gente vai poder dizer igual Paulo, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A gente vai poder dizer isso porque nós estamos nos tornando parecido com Ele, porque nós temos um relacionamento profundo com o Senhor. Amém? E eu falei sobre isso ontem. Lá a gente teve uma reunião lá com alguns jovens ontem. E eu falei sobre o propósito dos nossos planos, dos nossos projetos estarem alinhados com o Senhor. E isso é muito importante. Porque a gente acha que os nossos planos são bons, mas os planos dele são melhores que o nosso, né? São maiores, assim como diz lá em Provérbios. Então, quando a gente consagra ao Senhor tudo que a gente faz, os nossos planos dão certo. Só que isso depende desse relacionamento. Porque quando a gente faz planos junto com Ele, a gente está alinhado no propósito dEle. Amém? E aí a gente entra em uma outra questão, que é ser guiado pelo Espírito e não pela nossa carne. A gente tem que tomar cuidado. Essa busca é muito importante também, para que a gente possa ouvir somente a voz do Espírito Santo. Amém? Em Romanos 8 ainda, só que no versículo 5, mais para trás, diz assim. Quem quiser por aqui. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja. Mas os que vivem segundo o Espírito Santo, para o que o Espírito deseja. Amém? Então vou ler de novo. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja. Mas os que vivem segundo o Espírito Santo, para o que o Espírito deseja. Amém? A gente vê muito falar sobre mente, né, hoje em dia. O poder da mente, né, os coaches falam. Isso é muito falado também aqui, né, na Bíblia. Porque a nossa mente, na verdade, ela não pode estar nas coisas carnais. A gente tem que estar com a mente, né, no espírito, né, nas coisas espirituais. A nossa carne, ela representa as nossas emoções, os nossos impulsos, os nossos medos, ansiedade. Então, aqui a gente vê nesse versículo que tem 2 governos dentro de nós, que é o espírito e a carne. Isso a gente já sabe, é uma luta constante diária. Mas muitas vezes nós nos deixamos guiar, agora falando do tema, nos deixamos ser guiados pela nossa carne. E aí eu não estou falando, quando a gente fala de carne, a gente associa muitas vezes ao pecado só. Mas aqui eu estou falando da nossa carne, das nossas emoções. Como eu falei, dos nossos impulsos. Às vezes muitas vezes, eu mesmo, que sou totalmente emoção, me deixo ser levado pela emoção. Às vezes o Alan, que é a razão de casa, ele fala, amor, calma aí, não é assim também. Às vezes a gente está conversando com alguém, ele só dá um toquinho assim em mim, eu falo, estou sendo emocionada, né, demais. Ele fala, tá menos emoção, mais razão. Porque a emoção, a gente sabe que a gente acaba tomando decisões totalmente erradas, impulsos errados, quando a gente nos permite ser guiados pela carne, pela nossa carne. Em Jeremias, a gente vê lá, Jeremias 7:9, né, enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Então, o nosso coração, ele é enganoso. E muitas vezes a gente ouve, a gente segue a voz das nossas emoções, do nosso coração. E aqui a Bíblia já nos alerta que é enganoso o nosso coração. A gente não sabe de nada, gente. A gente não é nada, a gente não sabe de nada. Quem sabe é o Senhor. Então, quando a gente permite que o Espírito Santo nos guie, a gente dá o governo das nossas vidas na mão dele, para ele nos direcionar, a gente vai cada vez mais agindo segundo o Espírito Santo quer, como ele nos conduz, e não como as nossas emoções falam. Porque, às vezes, a grande maioria das vezes, a emoção, aquilo que a gente age ali na hora do impulso, não é bom. O resultado nunca é bom. Pelo menos
o que eu já vivi de tomar decisões assim, sem orar, sem pedir a direção do Senhor, eu quebrei a cara. Até o medo mesmo, né? A gente vive hoje muitos medos, né, do amanhã. E começo de ano, assim como é esperança para nós, a gente olha para 2026 com esperança, para aquele ano novo que está iniciando. Muitos começam esse ano também cheio de medos. Ai, meu Deus, esse ano falou que o imposto, sei lá o quê. Eu falando mais ou menos. Ai, essa política, enfim, o Brasil, aconteceu isso lá não sei aonde. Aí a gente começa o ano com medos, incertezas. Então a gente vai tomando decisões e vivendo uma vida de acordo também com esses medos. Então tudo isso é a gente deixando ser governado pela nossa carne. Amém? Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E aí nós precisamos ser filhos obedientes, né? E deixar que Ele nos leve para um caminho melhor. Amém? Em Gálatas 5:16 diz assim: andai pelo Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Então o segredo para a gente não ser guiados pela nossa carne é a gente andar no Espírito, mais uma vez. Amém? Ser guiado pelo Espírito, andar no Espírito. Amém? Glória a Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos fazer de forma contínua, todos os dias. A gente sabe que todos os dias a gente precisa matar a nossa carne. Jesus, lá em Lucas 9:23, diz: se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu gosto desse versículo em Lucas, justamente porque em Lucas tem o diariamente. E é o que a gente precisa viver todos os dias. Diariamente precisamos matar a nossa carne. É matar a nossa carne nos nossos impulsos, nos nossos desejos, mas também, como eu falei, nas nossas emoções. É matar as nossas próprias decisões, os nossos achismos, os nossos eu quero fazer isso, eu acho isso. Ou então aquilo que a gente acha que é bom para a gente, ou aquilo que a gente sabe que não é bom, mas a gente continua praticando. A gente sabe que aquilo não é bom, que não vai levar a um lugar bom, não vai nos levar para onde nós queremos chegar, mas a gente acaba indo e continuando aceitando. Nós precisamos aprender a falar não, a negar a nossa carne diariamente, tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos as nossas vontades, negar as nossas decisões. Para a gente seguir Jesus, a gente precisa diariamente tomar a nossa cruz. Porque não é fácil negar a si mesmo. É realmente pesada. A cruz, ela é pesada. A gente tem que carregar todos os dias. E não é fácil, mas o Senhor, Ele nos promete que Ele fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós sabemos que não é fácil, porque a gente vai passar por momentos difíceis no nosso dia a dia. Mas a gente sabe que aquele que venceu a morte, Ele está conosco. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Ele está conosco. E Ele nos toma pela mão, porque Ele sabe que a cruz é pesada. Ele carregou, Ele morreu nela. Ele sabe que não é fácil, mas Ele quer nos guiar em cada passo, em cada decisão, para que a gente possa viver uma vida leve, uma vida em abundância, como é prometido por Ele. Amém? Nós precisamos nos render ao Senhor. Ser guiado pelo Espírito Santo nos leva a uma vida de propósito. Nós, muitas vezes, pedimos, né? Senhor, qual que é o seu propósito para a minha vida? E quando a gente vai entendendo, né, que as nossas decisões, né, aquilo que a gente vai escolhendo para a nossa vida, o caminho que a gente vai seguir, o nosso cotidiano, a gente vai entendendo que ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias, né, a importância de ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias, a gente vai vendo que o fruto, ele é diário, a gente vai colhendo diariamente também, que após um dia de escolhas certas, eu, por exemplo, né, às vezes preciso, né, mudar com os meus filhos, eu acabo agindo pelo impulso, é algo que eu determinei que eu vou melhorar esse ano.
Mas eu vejo que todos os dias que eu melhoro um pouquinho, é uma vitória, porque eu permito que o Espírito Santo me controle, não a minha emoção. Porque na emoção a gente faz as coisas assim, né, do nosso jeito, mas quando o Espírito Santo vai controlando, a gente vai vivendo, produzindo o fruto do Espírito mesmo, né? Então, quando a gente se submete ali ao governo, ao direcionamento de Deus, a gente é capacitado para viver esse fruto do Espírito, né? Que é o caráter do Senhor que a gente vai vivendo nas nossas vidas. Lá em Gálatas 5:22. Que são as virtudes do caráter de Cristo, amém? Que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Nós vivemos isso, experimentamos isso quando a gente permite ser guiado pelo Espírito Santo. Ele trabalha também no nosso caráter. Amém? E aí a gente vai aprendendo a não ser dominado pela ansiedade, às vezes a gente é muito também guiado pela voz das pessoas, porque a gente não ouve a voz do Espírito Santo, a gente acaba ouvindo a voz das pessoas. E aí a gente acaba dando ouvidos a conselhos errados. Mas quando a gente tem esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo e ouve um conselho que não é bom, na hora o Espírito Santo já nos revela, nos mostra, não, esse daqui eu vou entrar por aqui e sair por aqui. Então, está vendo a importância da gente viver assim, guiado, né, pelo Espírito Santo? É muito importante que a gente vai aprendendo a tomar decisões, né, e a viver todos os dias esse relacionamento com o Senhor. No ano passado, eu saí do meu emprego e eu estava já orando já há muito tempo. E teve uma situação que aconteceu que fez com que eu tomei a decisão assim mais rápido, né? Mas antes, um pouco antes de eu falar, de eu conversar, eu fui no meu banheiro da minha casa e falei com o Senhor. Falei, Senhor, eu estava chorando por causa do que tinha acontecido. Eu falei, Senhor, se eu posso sair agora? E eu senti na hora, eu ouvi assim a voz do Espírito Santo dentro de mim. Pode sair. Eu estou com você nessa decisão. Talvez, não era, eu entendi, até falei para ela, eu entendi como se fosse no meu coração, eu entendi que foi uma permissão de Deus. Ele permitiu que eu saísse, mas foi muito claro dentro de mim, Ele permitindo a minha saída. Porque já tinham acontecido outras situações, várias situações, que eu já queria sair muito antes. Eu fiquei quase 4 anos, né, trabalhando, e aí eu queria ter saído. E aí o Alan falava, amor, não, tem oportunidade, tem não sei o quê. E eu falava, não, mas Deus ainda não fechou essa porta. Porque eu sempre tive para mim, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então eu falava assim, não, Deus que vai fechar essa porta. Se eu sentir que Ele está fechando, eu vou sair. Se eu não sentir, eu não vou sair. Então, assim, eu orei muito nessas outras vezes e não senti paz para sair, nenhuma delas. E realmente, eu permaneci, passou, né, aquele momento, foi controlando as situações, foi melhorando um pouco, mas sempre tem alguma coisa, né? E aí, dessa vez, eu senti que o Senhor, Ele estava fechando ali a porta para mim, mas como uma filha, sabe assim? Eu senti que meu pai falou assim, tá bom, vai, vamos lá. Então tá bom, vou fazer isso aqui para você. Eu senti assim, sabe, um cuidado de pai. Eu vi esses dias uma moça falando, ai, Deus é muito pai de menina, né? Que Ele mima a gente em umas coisas, às vezes. E pai de menina mima mais do que menino, né? O pastor já sabe muito bem disso. O Alan também. É muito assim, um cuidado assim, em umas coisas. E assim, eu vejo Deus assim nas pequenas coisas. Eu aprendi a me relacionar com Deus como um pai e como um bom pai. Um bom pai, porque Ele é um bom pai. E Ele é um pai que cuida. Ele é um pai, como eu falei, um pai presente. Ele é um pai que vê tudo. E aquela frase que as pessoas usam muito, né? Os pentecostais. Ai, Deus ouve conversas que você não ouviu. É muito real. Deus ouve conversas que a gente não ouve. Porque Ele vê todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele é soberano. Amém? Então, às vezes a gente acha que é algo ruim para a gente, mas Ele quando a gente permite, né, a gente se permite estar próxima do Senhor e ter esse relacionamento, a gente vai aprendendo a ouvir a direção dEle. E assim, eu já agi muito por impulso,
Mas hoje a gente determinou para as nossas vidas que todas as nossas decisões, elas só serão tomadas quando a gente tiver a confirmação do Senhor. A primeira forma de Deus mostrar algo assim que a gente aprendeu é a paz, né? Quando a gente ora e não tem paz, sabe? Tem aquela, a gente já sabe que é Deus mostrando, mas o Senhor, ele vai se revelando a nós e ele se revela a cada um de nós, cada um de uma maneira especial. Só que a gente precisa buscar. Então, a gente precisa tomar posse dessa identidade de filho e ter um relacionamento com o nosso Pai. Amém? Que esse ano seja um ano que a gente esteja sensível à voz do Espírito Santo. Que seja um ano de intimidade, busca, de obediência, de alinhamento de propósito com o Senhor. Que a gente possa, verdadeiramente, como filhos, que a gente possa fazer essa oração. Senhor, esse ano de 2026, eu quero ser guiada pelo Senhor como um filho mesmo. Se precisar me corrigir, me corrige. Se precisar chamar minha atenção, pode chamar. Mas eu quero ser guiado, porque eu não quero quebrar a cara, eu não quero tomar decisões erradas. Eu quero tomar decisões que sejam direcionadas pelo Senhor. E lembrando que, como eu falei, né, no começo, lá no top 1 da nossa lista, a gente tem que colocar na nossa listinha da nossa meta, ter um relacionamento com o Senhor, ser guiado por Ele. E para que Ele possa levar a gente ao nosso propósito, porque a gente acha que, às vezes, o nosso propósito é algo grandioso. Eu vou lá para a África, eu vou lá para... Mas o Senhor, Ele quer que a gente viva no cotidiano, no ordinário, coisas extraordinárias. Amém? Ele quer que no nosso dia a dia a gente possa viver experiências com Ele, andar no sobrenatural, andar sobre as águas, assim como Pedro, sem medo, porque o medo, a nossa carne, ela tem medo, a gente afunda, mas quando a gente tem o Senhor na nossa direção, ali nos chamando, aí a gente tem que ter coragem de andar no sobrenatural, e o medo faz a gente afundar. Mas o Senhor, Ele sempre está lá para nos tirar, nos dar a mão, assim como Ele fez com Pedro, amém? Que a gente possa experimentar do sobrenatural do Senhor nesse ano, vivendo no propósito que Ele tem para mim e para a sua vida. Que Ele possa nos direcionar todos os dias para esse chamado, amém? E que a gente possa cumprir o ID do Senhor na nossa casa, aonde quer que a gente esteja. E isso também é muito importante, a gente aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Senhor não quer só me usar o pastor, usar a Cíntia, Ele quer usar cada um de nós, na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Mas para isso nós precisamos estar atentos também à voz do Espírito Santo. Se eu vivo um relacionamento com o Espírito Santo profundo, eu permito que Ele me use nas situações que eu sei, às vezes a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa, mas a gente tem medo, né? Mas Ele quer nos usar na nossa rotina, Ele quer nos usar de maneira grandiosa e poderosa, amém? Vamos ficar de pé? Fazer uma oração para encerrar? Amém? Que a gente possa, nessa oração, colocar para o Senhor os nossos objetivos, mas assim, não colocando como um filho adolescente, eu vou fazer isso, isso e isso. Que a gente possa apresentar a Ele, consagrar a Ele os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos desejos. Que a gente apresente ao Senhor como um filho. O que você acha? O que o Senhor acha dessa decisão? É do seu agrado? É da tua vontade? Senhor, me guia, me mostra. Se não for, me revela. Me mostra por onde eu devo andar. Como o Alan cantou aqui, guia-me pelo caminho da verdade. Mostra onde eu tenho que ir, onde eu tenho que pisar, onde eu tenho que estar. Amém? Que a gente possa apresentar ao Senhor. Mas para que a gente possa ter a resposta dessas perguntas, a gente tem que buscar um relacionamento para a gente ouvir a voz dEle de forma audível, para a gente ouvir a voz dEle e entender que é Ele falando conosco. Amém? Senhor, nós nessa manhã, Pai, nós estamos aqui apresentando, Senhor, mediante essa palavra, Pai, nós estamos aqui apresentando ao Senhor, Pai, colocando, Senhor, diante de Ti, Pai,
Pai, os nossos objetivos. O ano começou e muitos aqui, Senhor, colocaram metas, colocaram, Senhor, sonhos diante do Senhor, colocaram objetivos, sejam eles, Pai, coisas simples ou coisas extraordinárias e grandiosas. Independente, Pai, de qualquer coisa, nós apresentamos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai de amor, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama e o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, Pai. Muitas vezes nós desejamos coisas, Pai, que lá na frente não é bom para nós, não vai ser bom, mas o Senhor, como um Deus soberano, como um Deus onipresente, onipotente, onisciente, o Senhor sabe, Pai, de todas as coisas, e é por isso, Senhor, que nós colocamos diante do Senhor, apresentamos e consagramos a Ti, Senhor, os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos objetivos para esse ano, para que o Senhor nos guie e nos mostre o caminho que nós precisamos andar, até mesmo para cumprir essas metas, Pai, o que nós temos que fazer, Pai, porque muitas vezes nós temos um sonho, Pai, que o Senhor plantou no nosso coração, mas ficamos perdidos, sem direção. Espírito Santo, que nos guia, em nome de Jesus, nos revele, se revele a nós, todos os dias, de maneira especial, de maneira sobrenatural, que a gente possa experimentar, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que a gente possa experimentar a vida em abundância, que a gente possa viver nesse ano de 2026, Pai, um tempo novo, um vinho novo, Pai, um tempo de alegria, Pai, que toda ansiedade, depressão, tristeza, sentimentos negativos fique no ano passado, fique para trás, que esse ano possa ser um ano, Pai, de vitórias, de conquistas, um ano de alegria. Está muito forte no meu coração de declarar esse ano de 2026 um vinho novo, uma porção nova de alegria. Alegria, tome posse nessa manhã, em nome de Jesus. O Senhor derrama sobre você a alegria. Em nome de Jesus, negue a tristeza que a sua carne deseja, negue a ansiedade que a sua carne traz para o seu coração, negue, tome a sua cruz, porque o Senhor vai depositar sobre você alegria, vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, aleluia.